pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje eu quero dar um recadinho muito importante sobre o mês da conscientização sobre saúde mental, o Setembro Amarelo. O Sim à Vida pode ser o mais valioso. É a chance de reverter a dor, se curar e ser quem você sempre quis ser. Dar uma nova chance à vida é uma nova chance de combater os males que tentaram te derrubar. Recomece quantas vezes for preciso. Não desista nunca. E para você que quer ajudar um amigo depressivo, mostre a sua empatia, sua compreensão, carinho e cuidado. Por mais que essas atitudes não substituam uma ajuda profissional, uma rede de apoio é fundamental para a pessoa buscar a cura sem desanimar. Ofereça sempre sua ajuda. Você pode ajudar a salvar uma vida. E nesse Setembro Amarelo, aproveite as campanhas de conscientização para compartilhar mensagens que motivam a vida. E não se esqueça, empatia é durante o ano todo. É saber olhar a si próprio e ao outro com amor. Bom, e hoje nosso programa está incrível. Vamos aprender muitas coisas para melhorar nossa saúde e nosso bem-estar. Vamos começar com uma psicóloga que vai nos contar sobre o Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção e o tratamento de doenças mentais. Vamos receber também uma psiquiatra falando também sobre esse tema tão importante, que é o cuidado da saúde mental. Tema extremamente necessário, então fica aí que é já já. Não tem coisa melhor do que enxergar bem, na verdade? Na hora de ler um bom livro, quando você está dirigindo ou perto de quem você ama. E para que isso aconteça, você deve manter alguns cuidados ao longo da sua vida, como por exemplo, usar sempre óculos com receitas prescritas por um médico oftalmologista e comprar lentes e armações de qualidade. E eu sei o que eu tô falando, gente, porque minha família compra óculos há muitos anos na Santista Class Ótica, uma ótica que tem 93 anos e que tem na sua loja consultores especializados para um atendimento personalizado. Além disso, tem laboratório próprio e técnico especializado para acompanhar a confecção de suas lentes. E quando você ouvir tudo isso, você deve achar que é tudo mais caro lá, né? Mas não é! A Santista Class tem as melhores marcas de armações, lentes e produtos para todos os bolsos. Só para você ter uma ideia, eles têm uma campanha chamada Meu Primeiro Multifocal, em que você compra a armação e as lentes com tecnologia alemã por R$380. Isso mesmo, só R$380. E tem mais, o pagamento em toda a loja pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Eu, se fosse você, não perderia mais tempo para enxergar bem. A Santista Class tem um único endereço, na Avenida na Costa 225, em Santos. E se você preferir, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você já fala diretamente com o atendimento deles. Santista Class Ótica, há 93 anos, ajudando você a ver um mundo melhor. Bom, agora eu vou receber a Paula Francini. Ela é psicóloga, pós-graduada em saúde mental e hoje veio falar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental. Assunto extremamente importante, que muita gente tem dúvidas. Bem-vinda aqui ao nosso programa, Paula. Obrigada, Paula. Que bom, e é um tema assim que eu gosto muito de falar, né? Porque é muito importante saúde mental. Tem muita gente que dá atenção para o físico, né? Mas esquece dessa parte que é fundamental também, que pode acarretar em muitas doenças. E é por isso que surgiu o Setembro Amarelo. Explica pra gente um pouco o que seria. Eu sei que, graças a Deus, hoje muita gente sabe dessa campanha, mas explica mais pra gente. Então, o Setembro Amarelo vem de encontro nessa prevenção do suicídio, que é algo, né, muito importante realmente de se falar. E de falar mesmo, né? Porque as pessoas acreditam que é melhor deixar de lado, né? Não ficar falando porque isso pode promover, né? Isso pode incentivar. Então a ideia é que a gente fale sobre esse assunto, né? Que as pessoas entendam exatamente isso que você falou, que não é só o físico que a gente tem que cuidar. Somos um todo, né? Tudo está interligado. Então, se a gente está com um sofrimento mental, né, emocional, vai repercutir no físico e vice-versa, né? Então, poder falar sobre isso ajuda muito na prevenção. E muita gente fala que é drama, né? Aliás, por exemplo, a sua dor é drama? Não, né? Se você sente, tá doendo. Mas eu posso achar
E que é pouco, né? Por eu não conhecer a razão da outra pessoa. Exato. Então, nunca acho que a dor do outro é drama, né? Só a gente sabe o que a gente carrega, né? As dores da nossa vida. Então, sempre saiba enxergar o outro. Eu acho que a gente está faltando um pouco isso, né? Saber enxergar o próximo. Exato. E saber que o problema dele também vai atingir a gente de alguma forma. Então, se você souber interpretar os sinais, né? Você vai poder ajudar e isso vai te beneficiar também como pessoa, né? Você poder trocar com outra pessoa. E como eu falo aqui, cuidar do outro é um ato de amor, né? E é mais ou menos isso, né? Quem tá passando por um momento assim, quais são os sinais? Às vezes dá e às vezes não dá sinais, né? Exatamente, Paula. Muitas vezes acontece da pessoa já estar sinalizando e o outro não tá tão atento, né? Mas normalmente vem assim com algumas frases de desespero, né? De minha vida não tá valendo mais nada, quero sumir, quero morrer. Tem gente que acaba ainda demonstrando de alguma forma, né? Verbalmente falando. Outras não. Mas a gente já tá, se tiver atento, pode perceber que tá tendo mudança de comportamento, porque tem, né? Ou a pessoa se isola, se é uma pessoa que é mais, né, pro mundo, que tá sempre fazendo acontecendo, de repente começa a ficar mais amuada, mais isoladinha, né? Não quer falar muito com as pessoas. Tem mudança muitas vezes no sono, na alimentação, tem um comportamento meio agressivo, meio arredio, isso já pode estar sinalizando um choro fácil, né? Então, é isso que você falou, né, de estar mais atento, né, ao que se passa pelo outro, sem querer julgar, né, a dor. Exato. Porque é isso, cada um sabe a dor e a delícia de ser, né, que nem diz Caetano Veloso. E é isso mesmo, né. Então, são sinais que podem ajudar, né, mas tem pessoas que realmente costumam guardar para si. Ela pode ser também ou doença, trazer uma depressão, né, uma ansiedade, que você vai ter que tratar tanto com psicólogo quanto psiquiatra, dependendo do caso. E ela pode se desenvolver também por algum trauma, por algo que não necessariamente esteja desenvolvendo uma doença específica? Pode. A gente entende que assim, a pessoa que chega nesse ponto é uma pessoa que está num sofrimento tamanho que ela não encontra outro meio senão esse, né? Então, assim, a gente sabe que a maior demanda acaba sendo mesmo de quem está com algum problema mental, né? Algum transtorno, uma depressão, uma ansiedade maior, às vezes alguma questão ligada à dependência química, né? Mas tem sim situações, vivências traumáticas que a pessoa pode ter passado, que inclusive não teve espaço, não teve condição de falar sobre isso e de uma certa forma, né, carregar isso vai gerando um sofrimento tamanho a ponto da pessoa, até por medo, né, de dividir, insegurança de dividir o que está passando, achar que não vai ter ajuda, acabar entendendo que a única solução é essa. Eu acredito muito que as doenças emocionais e que acarretam nas físicas depois também, elas vêm muito da infância e, né, principalmente de como a gente foi recebido pela sociedade, o que a gente viu da vida. Então, eu sempre foco muito em falar, não julgue o outro. Claro que tem muita gente que, infelizmente, na vida adulta se perde, tem que ser condenado mesmo, tem que aprender de uma outra forma com a vida. Mas assim, só saber olhar, né? Saber enxergar melhor que as pessoas podem ter tido traumas. E isso é muito importante a gente saber, né? Identificar. Porque meu pai fala bastante, tem gente que não teve papai e mamãe certinho, né? Teve uma vida muito dura. Então, é fácil julgar, né? Difícil tentar compreender. É mais ou menos isso também. Não existe perfeição, né, Paula? A gente está falando de ser humano, então é isso. O ser humano é alguém que é falho, que é imperfeito. É que nem a questão também de achar que dá para ser feliz, né, o tempo inteiro e não dá. A gente sabe que as redes sociais contribuem também muito para isso, né? Pregar o positivismo, tem que estar bem o tempo inteiro. Aí também fica mais fácil a questão da comparação, porque a gente vai vendo a vida do outro lá linda e maravilhosa, né? A gente compara, por exemplo, doenças que são físicas mesmo, que a pessoa está no hospital, a gente vê que está grave, mas essa é silenciosa, né? E de repente não tem mais volta. Exatamente. Então, exatamente, quando você, por exemplo, percebe os sinais, deve dar a devida importância, né? O que fazer a família quando percebe, ou com a pessoa mesmo que pede ajuda? O que fazer? Sim. Importante até antes de falar, né, sobre o que fazer é entender que a pessoa que está tentando tirar a própria vida, ela não quer de fato
morrer. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Tá pedindo ajuda. Exato. E entendendo que cada um sente de um jeito, né? Que a dor bate para cada um de uma forma, é não desmerecer, né? Então não chegar e falar, olha, né? Isso que você tá passando é bobeira, né? Vai passar. Você já passou por coisas mais difíceis. Fica, sabe, julgando, que é o que a gente estava falando, porque isso só vai fazer a pessoa cada vez mais se cobrar, se sentir mal por estar naquela situação e evitar mais ainda buscar ajuda, porque ela vai entendendo que realmente ninguém entende ela, né? Mas, por exemplo, uma conversa, tem muita gente que acha que não, mas o diálogo, né? Você sentir, eu acho que você já tá num momento que só a pessoa deprimida sabe. Só quem passa sabe algo como é devastador, né? Não tem nem como expressar, como eu falei, não é uma doença que a gente vê, né? Exatamente. Então, assim, e uma pessoa que tá passando por algo assim, ter esse acolhimento da família, né, de alguém que ama, poder trocar, né, conversar, ser ouvido, até pela rede de amigos, às vezes também pode salvar, né, uma vida. Com certeza, totalmente. Por isso que a palavra é acolhimento, né? É retirar os julgamentos nessa hora, acolher, porque se for colocar o sermão na frente, né, ou aqueles ficar julgando dessa forma, de que não tem que ser assim, que tem que ser assado, aí começa a piorar, né, muitas vezes a situação da pessoa. Então, quando a gente fala de acolhimento, é isso, mostrar que está ali do lado, né, que pode estar junto para buscar as ajudas necessárias, né, sem ficar entrando muito nessa parte mesmo de apontamento, né, porque isso vai fazer a pessoa se afastar de procurar ajuda, né? Se sentir mais incompreendida. Nossa, esse assunto eu gostaria de ficar falando bastante, porque eu acho que as pessoas precisam entender, precisam saber. Para mim, deveria ser educação, assim, fundamental, desde pequeno, prioridade, saúde mental. Muita gente ainda precisa saber, entender sobre isso, né? Que não quer nem, que acha que às vezes até chama de louco, né? Exatamente. E a ignorância de quem não sabe, né? Eu acho que a gente precisa realmente propagar essas campanhas mais e mais. Ajuda muito, ajuda demais. E saber que tem que falar. Exato. Né? Que o fato de falar não significa que você está propiciando a pessoa a cometer o ato, não. Falar salva, né? O conhecimento ajuda a gente a identificar o que está acontecendo com a gente, saber que aquilo não acontece só com a pessoa, né? E que ela tem ajuda sim, que o caminho é possível, né? E aí isso acaba sendo o primordial, né? Então, essas campanhas ajudam demais. Vamos tentar ajudar sempre. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada. Volte mais vezes. Passe seu contato para quem quiser conhecer seu trabalho. Sim. Bom, eu tenho a rede social, o Instagram, né? Que está como psi.paulafrancini. Tenho o meu contato também, né? Do WhatsApp, que é 99712-0474. É isso. Obrigada, Paula. Valeu, minha xará. Muito bom estar aqui também. Obrigada pelo convite, Paula. É isso, gente. E cuide da sua saúde mental. E muito importante, como eu sempre falo aqui no programa, cuidar do outro é um ato de amor. Hoje o dia vai ser corrido. Preciso comprar meus suplementos e aquele kit beleza que vi na Leve. Ah, e não posso esquecer do medicamento manipulado do maridão, né? Espera aí. Pedindo. Pronto. E agora eu vou para a academia, depois trabalho e ainda dá tempo de jantar com o marido. A Leven sempre deixa meu dia mais fácil. Não falei que o dia seria corrido? Seja bem-vindo à Santista Clesótica. A gente faz questão de abrir as portas para você. Porque somos um time experiente e qualificado. Aqui temos variedade e qualidade. Um ambiente preparado para você com exclusividade. E tudo isso com um preço justo, tecnologia
e laboratório próprio. E tem óculos para criança, hein? Tá esperando o quê para vir até uma ótica que tem mais de 90 anos e continua evoluindo para te atender cada vez melhor? Agora eu vou conversar com a doutora Ana Paula Matsumoto. Ela é médica, psiquiatra e veio falar mais um pouquinho sobre o que estamos falando hoje no programa, que é o Setembro Amarelo, com a importância de cuidar da saúde mental. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Falar um pouquinho do Setembro Amarelo, que é uma coisa muito importante que vai acontecer, né, nesse mês de setembro. É o que a gente intensifica mais, falando um pouquinho de suicídio. Não que ele não seja importante sempre, mas nesse mês... Como a gente enfatiza também, que setembro é algo para chamar mais atenção, mais né? Atenção, porque muita gente tem medo de falar, né? Mas a gente precisa realmente falar sobre isso. Como eu estava conversando com a Paula, psicóloga, no bloco anterior, que a gente precisa, né, entender isso, entender o outro e saber sobre psicologia, sobre saúde mental. Então, não só no mês de setembro, mas em todo ano, né? Sim. E eu acho que ele só veio para ter um marco, né? Assim, um mês para falar bem disso. Mas é sempre importante a gente falar sempre desse assunto. Antes não era abordado isso, a gente achava que se falasse com isso no paciente, no consultório, poderia levar ele a pensar nisso, uma coisa que ele não pensava. Não, agora sim. Agora a gente deve sempre perguntar para o paciente, sempre achar que ele tem uma probabilidade de ir para esse lado de suicídio, perguntar se ele tem pensamentos de morte, se ele pensa nisso, como ele pensa nisso, se ele premedita fazer alguma coisa. Então isso é perguntado, isso tem que ser perguntado. E hoje em dia tem muito, eu acredito que mais agora adolescentes, né, cada vez mais crescendo o número de jovens. Não sei se é a época que a gente vive, que cada vez mais, eu não sei, o mundo estressado de hoje, né, as pessoas não estão se ouvindo também, eu acho que as pessoas não estão se enxergando. E ter esse olhar, né, para o outro. Então, cada vez mais pessoas jovens, né? E também eu queria saber se com a pandemia isso aumentou. Então, é a terceira causa de morte entre as faixas de 15 a 29 anos, é o suicídio, né? Estamos se falando mais nisso e a gente está vendo o quanto isso é importante. E sim, a pandemia piorou muito os casos, muito. Para as crianças e adolescentes e as pessoas estarem mais em casa, mais fechadas, eu acho que foram aí que surgiram mais os problemas psiquiátricos, né? A depressão intensificou, a ansiedade e outras coisas que não tinham. Então, na pandemia foi um marco muito importante para esse né? Porque foi uma coisa nova, né? As pessoas tiveram que ficar... Nunca ninguém tinha passado por isso ou vivido isso, né? Em casa, se adaptar a uma outra realidade, não poder sair, não poder falar com as pessoas, enfim. E a própria doença em si é devastadora, né? Vamos dizer. E a gente aqui falando de saúde mental, enfim, você falou de depressão, ansiedade. Eu falei muito com a Paula, psicóloga, no bloco anterior, sobre comportamento, né? Sobre a pessoa ter traumas, né? Mas todo esse pensamento de tirar a vida, enfim, de achar que não tem mais saída, ele vem de uma predisposição de uma doença mental ou ele pode ser de algum trauma, enfim, quase todos são gerados por doença mental? Então, 96% dos casos vem de uma doença mental. E quais são? A primeira, principal, é a depressão. A segunda é transtorno bipolar e uso abusivo de substâncias psicoativas, né? E também tem as outras pessoas que sofreram algum trauma, algum abuso sexual na infância, que podem vir desenvolver alguma coisa em relação a isso. Mas muitas são relacionadas ao transtorno mental mesmo. E se dá para prevenir, né? O transtorno mental é tratável, desde que procure uma ajuda
cedo, né? Porque depressão dá para tratar, transtorno bipolar também dá para tratar, uso de substâncias também, mas a gente precisa identificar quais são as pessoas que estão correndo esse risco, né? A gente precisa falar porque não sabe ainda sobre psiquiatria, inclusive chama de é louco, é drama, todo nessa linha, mal né? vista. E acaba às vezes chegando a um lugar que não tem mais volta. Então você ter essa percepção, né, do que está acontecendo e levar assim, eu acredito que todo mundo precisa ir em psicólogo, precisa de psiquiatra também. Para mim todo mundo tem alguma não doença mental, mas assim, tem algum probleminha que precisa ser resolvido, que é bom, né? Terapia, vale todo mundo precisa de terapia. E é muito importante porque a gente pode proporcionar ao outro e a gente mesmo uma vida saudável, né? Tomando os remédios, tem muita gente que tem medo de ficar viciado. Como que faz para lidar com isso? Isso é uma dúvida e um medo frequente que a gente vê no consultório, né? O paciente já chega todo receoso, com medo, não quero tomar medicação, eu não quero viciar. E a gente tenta explicar como é que funciona o tratamento psiquiátrico, né? Que não, nem sempre é assim, passa por uma avaliação. Se for necessário entrar com uma medicação, vamos entrar com uma medicação. A gente tenta usar o mínimo de medicação possível, o que for mesmo que o paciente precisa, né? Mas assim, a medicação não. Tem medicações que viciam? Lógico que tem medicações que viciam, mas tem medicações que são propriamente para o quadro da paciente. Depressão, usar um antidepressivo, se precisar de usar ansiolíticos, que é o que a gente fala que tem mais medo em relação ao abuso de medicação, mas dá para a gente tentar explicar para o paciente como é que funciona esse tratamento e vale muito a pena tentar. E depende do grau, né, de depressão, enfim, o quanto a pessoa está comprometida, quanto de ansiedade, né, o nível, classes de bipolaridade também, né, enfim. Aí o profissional, ele vai saber, procurando um bom profissional, ele vai saber, né, para você não ficar dependente, para usar por um período só para você melhorar também. Sim, tem um tempo de tratamento e tudo isso é explicado para o paciente, o quanto ele precisa da medicação, se é importante iniciar uma medicação agora, se só uma terapia vai ajudar ele nesse momento, se a gente precisa associar os dois, a medicação junto com a terapia. E assim, tem tempo de tratamento, né? A maioria das doenças psiquiátricas tem cura, né? Tem umas que não tem um acompanhamento que dá para a pessoa ter uma qualidade de vida. Então isso tudo é avaliado na consulta. E o que fazer, por exemplo, como a gente está falando aqui, uma pessoa que quer tirar a vida, né? O que fazer? É tratamento psicológico, psiquiátrico, e dá para reverter, né? Só você entender os sinais, né? E saber como tratar, né? Acho que a primeira coisa é ele ter um suporte familiar, né? Ter pessoas que olhem por ele e ver que ele precisa de ajuda, né? Percebendo isso, levar ele até um psiquiatra, porque sim, vai precisar de um psiquiatra, só um psicólogo é muito difícil controlar esse quadro. Sim. E através disso vai ser um tratamento junto com psiquiatra e psicólogo e familiar, porque às vezes até a família precisa de um tratamento para saber como é que vai lidar com aquilo e como é que vai ajudar essa pessoa, né? E eu acho que é muito importante isso, os pais, os familiares, estar muito observando essa pessoa e ver o que ele precisa e acolher e não julgar, né? Sim, principalmente não julgar, né? Sim. E você acha que esse tema, ele deveria ser proposto na sala de aula? Para mim, deveria, sinceramente, eu sempre falo, saúde mental deveria ser desenvolvido desde pequeno, deveria ser fundamental, né, essencial na educação, deveriam dar mais prioridade a isso, né, falar mais sobre isso, porque para mim, e eu acredito que seja assim, você cuidar da saúde mental desde pequeno, você vai mudar tudo no mundo, vai mudar muita coisa, né, das pessoas, das relações entre as pessoas, o jeito que elas lidam com o mundo, enfim, é mais ou menos por aí. Sim, eu acho que assim, agora as pessoas estão tendo uma outra visão da saúde mental, de como isso é importante, da psiquiatria, da psicologia, porque aquele tabu que tinha está caindo, né? Então, sim, eu acho que deveria, sim, chegar nas escolas, quanto mais cedo a pessoa tiver contato com isso, mais ela vai entender e mais ela vai buscar o atendimento, o tratamento antes, né? Então, seria muito legal nas escolas, irem psicólogos,
talvez chamarem os psiquiatras, se a gente precisar para lá, dar uma palestra, falar sobre o quadro, explicar como é que funciona, conversar com os pais, né, mostrar a importância disso, porque sim, tá cada vez mais, aparece mais isso, né, tá ficando mais frequente. Sim. E eu acho que se a gente levar a informação, vamos ter probabilidade disso de começar a diminuir. É muito importante, né, precisamos sim falar muito sobre isso, né, obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada a você, obrigada pelo convite, gostei muito poder falar desse tema tão importante. Exato, eu gosto muito de falar e é muito necessário. Passa seus contatos para quem quiser conhecer seu trabalho. Então, eu tenho um Instagram, doutora Ana Paula Psiquiatra. Lá eu falo bastante sobre tudo de saúde mental, desde tratamento medicamentoso até mudança de estilo de vida. E o que der pra gente fazer para ajudar, nós estamos aí. Tá bom, então obrigada pela participação. Obrigada a você. Se cuide da sua saúde mental e cuide do outro também. Sabe quando você vai no seu médico e ele receita um medicamento, um cosmético ou até mesmo um suplemento manipulado e logo vem aquela dúvida do melhor local para fazer? Eu sei porque eu já passei por essa situação e é por isso que eu quero que vocês conheçam a Leven, farmácia de manipulação. Eu sou cliente da Leven e o que eu mais gosto e aprovo neles é o atendimento acolhedor e sem pressa, para poder explicar em detalhes todas as nossas dúvidas. Além disso, eu sempre tenho ótimos resultados com os manipulados da Leven, produzidos com matérias-primas de última geração, porque o que eu mais prezo, gente, de verdade, é a segurança e a qualidade. A Leven, ela já está há 17 anos no mercado, com unidades em Santos e São Vicente. A Leven tem também um e-commerce, que é o www.leven.com.br, onde você pode comprar diversos produtos da marca Leven e de terceiros. E sabe o que me deixa ainda mais confiante nos produtos da Leven? É que você pode também ter acesso a diversos vídeos com depoimentos dos fornecedores sobre a qualidade das matérias-primas que a Leven usa para fazer os medicamentos. E esses vídeos estão disponíveis na área Sinta-se Mais Leven no e-commerce deles. E mais, presta atenção, para você que está sem tempo, você pode enviar sua receita para a Leven pelos contatos que estão aqui na tela e eles vão te responder rapidinho com serviço de entrega na sua casa ou escritório. Vai lá, confere e depois me conta. Leven, melhor qualidade, melhor resultado. Estamos encerrando mais um programa muito especial, falando sobre assuntos tão importantes e tão necessários, né? Quero agradecer, então, por vocês estarem me acompanhando. Obrigada por todo o carinho. A gente faz tudo para proporcionar mais informação e para ajudar na sua saúde e no seu bem-estar. Agradecendo a parceria de sempre da loja Bela Serena, da cidade de Santos, que me veste com esses figurinos lindíssimos. Agradecendo também o Salão Espaço VIP, aqui de Santos, com minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que arrasam sempre na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, para a gente interagir e conversar cada vez mais. Eu tô amando sempre poder ter esse contato e interagir com vocês. Então continuem mandando perguntas, opiniões, porque a participação de vocês é muito importante pra gente. Então sábado que vem a gente se encontra às 8h30 da manhã para falar mais sobre sua saúde e seu bem-estar, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!